você já tem os seus filhos, às vezes, já criados, e você tem o seu parceiro ali ótimo, maravilhoso, lindo, e você não vai comparecer? Né? Não, agora é que chegou a hora, que chegou o momento, né? De aproveitar. É verdade. E, doutora Emiliane, podemos falar um pouco sobre os diferentes tipos de reposições disponíveis hoje no mercado? Por exemplo, em pílulas, géis injetáveis, implantes. Quais são as vantagens e desvantagens de cada via de administração? O implante está na moda agora, né? Então, eu vou falar de cada via, mas o mais importante é você individualizar cada paciente. Isso. A terapia de reposição hormonal, ela não é igual para toda mulher, nós somos diferentes, nós temos história familiar diferente, momentos, idades, né, diferentes. Então, o implante está na moda, não é aceito por todas as sociedades, né, existem muitas coisas por trás disso, e eu acho que é uma opção. Né? Então, o implante você tem que orientar muito, como qualquer terapia de reposição, mas você tem que mostrar para o seu paciente o risco e o benefício. Para mim, como ginecologista, o que eu faço no meu consultório, eu orientar ele que quando você coloca um implante, você faz um investimento, né, que não é barato, e que você não vai poder tirar ele pelo menos um ano. Você até pode tirar, mas é mais difícil, você vai jogar fora aquele investimento. Então, você tem o implante que ele vai ficar ali por um ano e você tem aquele implante que é absorvível. Então, esse absorvível, que dura em torno de 3, 4 meses, né? Você não vai conseguir tirar se eventualmente você tiver um efeito colateral. Então, eu acho que isso é o mais importante. É orientar o paciente. A escolha é dele. Nós estamos ali para indicar, contraindicar, mostrar os riscos e benefícios. O oral, quando você faz o estrogênio oral, você tem um risco maior de trombose. Por quê? Porque o oral precisa da primeira passagem hepática. Então, mas tem o seu lugar no mercado. É de um custo mais barato, mas você também tem que identificar o fator de risco daquela paciente para você fazer o oral, né? Aí você tem hoje o transdérmico, que hoje você tem o gel, e agora saiu um que é em spray, que é maravilhoso também. Então, você tem que mostrar para aquela paciente as possibilidades, Isso. né? E ela ali com você vai escolher, não, doutora, eu quero botar um implante porque eu não quero ficar passando gel. Ok, você vai explicar para ela quais são os riscos, os benefícios, vamos ver qual é o melhor, o que vai acontecer nesse período. Perfeito, né? A TRH é a mesma coisa que a chamada modulação hormonal? E qual é a diferença fundamental entre esses dois termos, se houver? Então, a terapia de reposição hormonal é um termo que é muito utilizada pela, vamos dizer assim, a medicina tradicional, né? A modulação hormonal é um termo mais holístico, né? E é um termo que eu até gosto muito, porque eu acho que você tem que ter na mulher um equilíbrio, né? Então, modular significa equilibrar. Por quê? Não adianta muitas vezes você oferecer um hormônio para essa mulher se ela não tiver um terreno biológico para aceitar aquele hormônio, se ela está inflamada ou não, se aquele hormônio é o melhor naquele momento. Muitas vezes a mulher busca uma terapia de reposição hormonal porque ela está cansada, né? Porque hoje a jornada de trabalho da mulher é muito grande, né? Principalmente quando chega aos 50 anos. Então, nem sempre o problema daquela fadiga, daquele cansaço, é a falta do hormônio. Às vezes você tem uma alteração na mitocôndria, quer dizer, falta P, então você precisa suplementar para ela antes, você precisa prepará-la para receber aquele hormônio. Então, na verdade, essas coisas se confundem, são só terminologias usadas, uma mais pela medicina, pela ginecologia tradicional, e a outra de uma visão mais holística da terapia de reposição. Perfeito. Mas no fundo é a mesma coisa, né? Entendi. Doutora, quais são as principais indicações para se iniciar uma terapia
de reposição hormonal em mulheres. Eu, por exemplo, eu vivi uma experiência da minha mãe há décadas atrás. Quando a minha mãe começou a fazer reposição, ela teve um período enorme de hemorragia. Isso acontece? Isso acontece, sim. E toda hemorragia precisa ser investigada antes de você começar com a terapia de reposição hormonal. Provavelmente, na década da sua mãe, a gente usava um hormônio muito antigo, que não se usa mais hoje, que vinha da urina da égua grávida. Meu Deus! E aí foi feito um estudo muito famoso, que é o WHI, e foi um estudo que a gente hoje questiona muito, porque eram diferentes tipos de mulheres em faixas etárias diferentes, e de repente veio aquele boom do câncer de mama, né, do AVC e tal. Mas por quê? Porque se usava um hormônio oral, sintético na época, e que hoje mudou completamente, né? Os objetivos são vários, né? Então, eu vou te pontuar da seguinte forma: a principal causa de morte hoje na mulher, aos 50, né, na menopausa, é a doença cardiovascular. Então, o que o estrogênio tem a ver com isso? O estrogênio é nosso protetor, ele protege o aparelho cardiovascular. Então, quando há uma deficiência desse estrogênio, essa mulher ela fica mais exposta a doenças cardiovasculares. O estrogênio é um neuroprotetor. Então, por que a gente chega na menopausa? Ai, que palavra é aquela? Ih, esqueci a palavra. Nossa, esqueci isso. Vem aquela névoa, não vem? Naquela névoa cerebral, que é horrível, né? Por quê? Porque o estrogênio é um neuroprotetor. O estrogênio atua como um antioxidante do cérebro. Você pode notar, por exemplo, existem mulheres na menopausa que elas começam com ansiedade, depressão. Por quê? Porque o estrogênio ele ajuda a regular os neurotransmissores, que é a dopamina, a serotonina. Então, olha quanta coisa importante. Ele ajuda na saúde óssea. Ele ajuda nos sintomas geniturinários. Existe uma síndrome, né? Não quero falar muito difícil, mas assim, existe uma síndrome chamada geniturinário. O que é isso? É infecção urinária de repetição. É aquela pessoa que perde um xixi. É ardência na relação. É atrofia vaginal. Tudo relacionado a essa parte uro-ginecológica. Então, olha quanta coisa que o estrogênio participa na nossa vida. Né? E tem a ver, doutora, também? Desculpa, pode continuar. Não, eu ia falar da pele. Isso é importantíssimo. Né? A pele. Então, você tem uma pele, quando você perde o estrogênio, você acaba tendo uma pele mais envelhecida. Não que você vá fazer reposição por isso. Eu acho que tem que ser um conjunto, né? Não é só em relação à pele. Mas você tem que ter autoestima. Você imagina você ter um parceiro e você, na hora, ter dor na relação. Isso é horrível, né? Existem muitas mulheres que não falam isso, né? Que tem aquela ardência, aquele incômodo, que perde um xixi, que vai na festa, já vê logo onde está o banheiro, ou você já olha onde está o banheiro para você poder buscar. Então, ele participa de várias. O estrogênio é o nosso aliado. E quando você entra na menopausa, você acaba perdendo. E nem tem idade para isso, né, doutora? Não tem uma idade determinada para menopausa. Isso não existe, né? Tem uma faixa etária. No Brasil, a média é 50 anos. A média, né, de menopausa. Doutora... Cheio de perguntas. Eu estou aqui. Nós estávamos falando do estrogênio e tal, da parte do neural, né, que é protetor. Tem a ver também com a questão da Alzheimer, essas doenças? Então, o estrogênio está justamente, né, a menopausa ligada às doenças neurodegenerativas. Olha isso. Por quê? Porque ele é um neuroprotetor. Importantíssimo, né? É muito importante. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente tem que falar de um todo, né? Existe um medo, um preconceito muito grande por causa desse estudo que ocorreu lá atrás, que é o WHI, provavelmente na época, né, das nossas mães, e que ficou todo mundo apavorado, né?
É isso mesmo. E o que eu ia te perguntar, por exemplo, se nós, né, que estamos aqui falando com as nossas telespectadoras, se tem alguma mulher que já passou esse período da menopausa, mas ela não fez a reposição, ela ainda pode buscar uma ajuda? Então, existe uma regrinha, né? O ideal é que seja nos primeiros 10 anos da menopausa ou até 60 anos. Por que isso? Porque quando você começa, você viu que eu falei de vários benefícios, né? Principalmente cardiovascular, neuroprotetor, da parte geniturinária, né? Se você passa muito desse período, às vezes os seus vasos já estão endurecidos. Então, você não vai ter esses benefícios quando você começa. É a mesma, eu faço uma analogia ao Botox. Adianta você, de repente, fazer o Botox quando você já tem um monte de ruguinha? Vai dar uma melhorada, com certeza. Mas os principais, você às vezes já perdeu. Mas isso não quer dizer que a gente não possa tratar. Então, por exemplo, você pode suplementar para a parte óssea. Né? Então, vamos supor, uma mulher que chegou aos 62 anos e que não fez reposição. Mas a gente tem que ver a parte óssea. A gente tem suplementos para melhorar a parte do cérebro, do aparelho cardiovascular.